é um prazer estar aqui na casa mais uma vez. Agradeço a direção, o convite, Marcelo, Maria, outras pessoas que você está aqui hoje, e que a gente possa, nesses poucos instantes, nos entregarmos à espiritualidade amiga e recebermos já, antes do nosso tratamento, um pouquinho da meditação que precisamos no corpo e no espírito. Eu sou Celina Sobral, nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita está no nosso canal do YouTube, @Celina Sobral Palestrante, onde tem palestras, preces, nosso trabalho na Rádio da Nova, na TV do Maior, na Rede Espaço Espírita e outras localidades. Além dos programas, preces, a gente convida vocês a se inscreverem, porque está sendo refeito o canal, então está muito pouquinho, senão a gente não consegue fazer o intuito necessário do canal do YouTube, né? Bom, gente, nós vamos refletir hoje sobre uma lição que eu costumo chamar lição de vida, mas vocês encontram lá também no Google, no YouTube, como a lição do lápis. Alguém conhece já essa história? Essa reflexão? Não, né? Mas vocês, com calma, vocês buscam lá na internet, que é bem útil, e a gente buscou esse texto para que a gente pudesse refletir em cima dos ensinamentos, né, das benfeitorias para cada um de nós, do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Então vamos lá, deixa eu ver aqui como é que a gente vai passar. Pronto. Existem 5 lições importantes que devemos aprender com o tempo. Olha só. O menino olhava a avó escrevendo uma carta. Ela estava lá no quartinho dela, ele chega, estava junto com a avó e ficou, sabe, impressionado, assim, espantado. E aí, nossa, minha avó está escrevendo uma carta hoje em dia, né? Ainda mais usando um lápis, hoje em dia a gente não usa mais nem nada disso, é tudo no celular, no tablet, no computador. Então ele ficou olhando e perguntou: vó, você está escrevendo uma história que aconteceu conosco aí nesse papel, nessa carta que você está executando? E por acaso é uma história sobre mim que você está escrevendo aí, vó? Olha só. A avó parou de escrever aquela carta que ela estava escrevendo, sorriu e comentou com o neto: estou escrevendo sobre você, sim, é verdade o que está percebendo. Entretanto, mais importante do que essas palavras que eu estou colocando aqui nesse papel é o lápis que eu estou usando. Olha que interessante. Hoje também a gente nem usa mais lápis, né? Então, é uma reflexão que vale a pena comparada às nossas situações atuais. Aí ela continua falando do netinho: eu gostaria que você fosse como ele quando crescesse. Com esse lápis que ela está comparando. O menino olhou para o lápis todo intrigado e não viu nada de especial naquele lápis. A gente também não veria. Mas ele é igual a todos os lápis que eu já vi na minha vida, avó. Tudo depende do modo como você olha as coisas, como nós vemos, qual é a nossa perspectiva em relação, por exemplo, no caso, a esse lápis que ela está trazendo como lição para o neto e para a gente. Vamos ver. Olha, ela fala: há 5 qualidades desse lápis que, se você conseguir mantê-las, será sempre uma pessoa em paz, feliz e em harmonia com o mundo. Olha só as qualidades do lápis. Vamos ver quais são essas qualidades? Primeira qualidade: você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia os seus passos. Essa mão nós chamamos de Deus. Ele deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. Aí a gente lembra os lápis aqui na nossa mão, né, e a gente segurando. E ela pensa: nossa, olha, você tem que lembrar que Deus está na nossa vida e no comando de tudo. Que Deus não nos abandona, que nós nunca estamos sozinhos em situação nenhuma da nossa existência, por mais que muitas vezes a gente acha que Deus esqueceu de nós,
que a gente acha às vezes que as nossas preces não são ouvidas, que os nossos anjos guardiões, espíritos protetores, espíritos simpáticos, espíritos familiares que de repente já voltaram para a pátria espiritual, não estão nem aí com a gente, não lembra, não ouve as nossas preces. Alguém por acaso já sentiu isso alguma vez? De achar que Deus esqueceu da gente? Eu acho que todos nós, em situações de desespero, de muita dor, de algum tipo de sofrimento, de alguma frustração, a gente esquece o que a vozinha está pedindo para o neto. Olha, tem uma mão que nos guia. E esse lápis, a gente se coloca no lugar desse lápis. E que a gente está sempre não só nas suas mãos, como debaixo das suas vontades. E lógico, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas situações que nós estamos vivendo hoje, porque a colheita que plantamos, mas Ele não nos abandona. É aquela situação do pai, da mãe, dos avós que olham de longe a criança, mas se for fazer alguma coisa que é perigosa, até mesmo para a sua existência, para a sua vida, ele corre lá e salva. Então isso mostra que o nosso livre-arbítrio é limitado, independente de estarmos debaixo de leis divinas. Limitado por quê? Lógico que quando nós estivermos como espíritos angelicais lá nos planetas celestes, é diferente, porque a nossa sensação, o nosso senso, a nossa sabedoria vai ser diferente de hoje, no planeta de provas e expiações. Então, nós ainda muitas vezes queremos, pedimos, até mesmo chegamos a lutar por coisas que podem nos prejudicar. Então, temos o nosso livre-arbítrio para termos as nossas conquistas, mas também as nossas responsabilidades. Por isso o Espiritismo não fala, nós sabemos disso, o Espiritismo não fala que vai resolver todos os nossos problemas e tirar todos os nossos sofrimentos. Claro que não, né? Eu não sei se alguém ouviu dizer, não, você vai lá, tal casa espírita, faz o evangelho lá, recebe a sua água purificada, você não vai ter problema na sua vida. Não é assim que funciona. Se a gente vai lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, tem lá o Espiritismo Consolador, que nos consola, nos lembrando coisas que nós já sabemos, que está guardadinho na nossa mente, no nosso espírito, mas que a gente precisa relembrar em encontros assim como a gente faz, né? Mostrando que o consolo o Espiritismo nos dá, imortalidade do Espírito, vamos vencer, demore mais ou menos tempo, todas as vicissitudes, todas as dificuldades que vierem no nosso caminho. Talvez levemos caminhos mais demorados, mais longos, outros com mais facilidade de captar ensinamentos do Cristo, fazem a volta menor, mas todos nós vamos chegar à perfeição moral, à condição de felicidade interior e de doação desse amor universal que Jesus nos ensinou. Então, quando a gente lembra, olha, não estamos sozinhos, estamos mergulhados em Deus, porque a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente sabe que Deus, a gente não tem como descrever, como explicar o que é Deus ainda. Nós não temos nem palavras, nem condição intelecto e moral de entender o que é Deus. Por isso que a primeira pergunta lá do Livro dos Espíritos é o que é Deus, não quem é Deus. Então, não. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se nós somos partículas divinas, dentro de nós temos amor, ainda talvez não desenvolvido como amor ágape, amor incondicional, como foi o de Jesus, mas está iniciando. Todos nós, por pior que sejamos ou que o outro seja, que veja a nossa visão dessa forma, seremos amor incondicional um dia. Então é bom que a gente comece já a jogar aguinha nessa semente, nessa plantinha interior, e testando gentileza, carinho, compreensão, que são as sementes do amor, a indulgência, entre enxergar o melhor no outro, por pior que seja, e por aí vai. Tudo bem, gente, essa primeira qualidade do lápis? Não é? Lembrar que temos Deus cuidando da gente, segurando em nossas mãos, independente do que estiver acontecendo.
queimando meu neto, eu preciso parar o que eu estou escrevendo e usar o apontador. Olha aí a atividade do lápis para nos ensinar. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado, mais bonito, mais em condição de trazer uma escrita, um desenho perfeito. Portanto, saiba suportar, algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. Olha que legal, comparar novamente a nossa situação existencial como um lápis precisando de um apontador para escrever mais bonito, para ser melhor como sua condição de lápis. E nós todos os dias, todos os momentos até, nós somos lapidados, nós somos apontados para ficar mais bonito, para escrever melhor a nossa história. Todo dia de manhã, folha em branco na nossa existência, para a gente fazer diferente, para a gente escrever a nossa história de repente de outra forma, se não está tão boa assim. Mas será que a gente lembra disso? Ou será que todo dia de manhã a gente está sendo a mesma pessoa, aquele mesmo homem velho, como a espiritualidade fala, que é para a gente jogar fora? Homem, logicamente, o ser humano velho, que é aquele que na nossa tem muita dor, de raiva, de ódio, de não empatia em relação ao outro, de não perdão, de crítica, de maledicência em relação a tudo e a todos. Será que a gente ainda tem muito disso dentro de nós? Temos, né? Por isso que está aqui, precisando estudar junto, refletir junto. Mas ainda temos dentro de nós. Ainda é difícil para a gente demais perdoar. Lógico que para um ou outro é mais fácil. Mas a gente ainda não consegue limpar rapidamente nossa mente e o nosso coração quando alguém faz para a gente alguma coisa que dói. Mas a gente precisa ir testando o nosso interior, as nossas virtudes, que todos nós temos. Demore mais ou menos para aflorar. Então ela fala, olha, o lápis precisa vir de vez em quando aqui na minha mão, porque eu começo a escrever, daqui a pouco está feia a escrita, o desenho, seja lá o que for. E a gente se colocando nessa situação, a gente lembra das dores que Kardec e os Espíritos falam para a gente no Livro dos Espíritos, no Evangelho, nos outros grandes livros que trazem ensinamento para a gente. Que a dor é para a gente uma bênção para a nossa caminhada, não é? E a gente reclama, a gente não quer, lógico, nem sentir dor, nem ficar doente, nem nada disso. Mas é o tal negócio, eu costumo dizer, que é aquele negócio de mexer no bolso, sabe? Quando a gente ultrapassa o sinal vermelho, estaciona no lugar errado, né? Muda de faixa ali sem dar certo, agora tudo é multa. Então a gente é multado. Aí mexeu no nosso bolso, a gente vai dizer, não, vou tomar mais cuidado, né? Porque as multas estão tão altas. É a mesma coisa quando a dor, a doença vem ao nosso encontro. Nossa, se nós estamos, às vezes, doentes um mês inteiro, às vezes até mais, às vezes muito, precisamos ficar um tempo hospitalizados para cuidar de alguma coisa mais delicada, mais grave, para nos deixar depois sadios de novo. Aí toda vez que a gente tiver que parar por conta de uma doença, por conta de alguma situação, como nós tivemos que parar pouco tempo aí para os vírus, é porque a gente está precisando refletir sobre alguma coisa diferente a ser feito. Ah, estou ficando com gripe e não se passa. A gente conhece pessoas aí que estão com gripe há mais de 4 meses. E a espiritualidade fala que a gripe, por exemplo, quando a gente fica muito tempo com gripe e não sara, é porque está interiormente uma angústia, uma carência maior do que devia ser na nossa alma. O que é uma angústia? É a alma adoecida, é a alma com febre. Sabe aquela angústia, aquela situação, nossa, queria que fosse diferente, queria mudar, queria sair. Muita gente fala, queria que acabasse tudo, que eu sumisse. Já ouviram falar isso? A pessoa diz, quero sumir. Quando a gente está com essa angústia dentro, a espiritualidade fala que é febre na alma. E quando a gente está com o corpo febril ou com febre, está apontando que alguma coisa não está legal para a gente. Na mente, no coração, nas atitudes. Então é a mesma coisa. A doença, a dor, está nos chamando a atenção para alguma coisa que não
começou no nosso espírito e está terminando no corpo físico. Então eu tenho que parar e pensar, peraí, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que sair do foco de alguma coisa que eu estou insistindo ultimamente e está me prejudicando em vez de me ajudar? Acho que todos nós temos uma situação dessa. Às vezes mais, às vezes menos, às vezes mais grave, às vezes mais profunda, às vezes mais leve. Então, essas dores, essas vicissitudes, esses aprendizados que vêm para a gente, é Deus atuando. Porque para ver como a gente não sabe fazer nossas escolhas certinho ainda. Porque senão a gente não escolhia a coisa que de repente ia fazer depois a gente sofrer. Não é? E a gente vai ainda errar muito, já errou muito, erra e ainda vai errar muito, porque nós estamos em aprendizado. Somos crianças espirituais nessa escola da vida e nesse hospital que ainda nos dá, né, cuidado para certas doenças emocionais, que a gente está indo devagarinho, mas a gente vai sair uma hora, vai receber alta desse hospital e vai receber uma nota razoável para passar de ano nessa escola. Então, para que a gente preste muita atenção para essa lapidação em cada um de nós. Nós estamos sendo lapidados com dores de frustrações. Está lá em cima também na Organização Mundial de Saúde: frustração, ansiedade e ódio. Depois entra depressão e etc. Então, a gente precisa ver, né, para sair mais rápido dessas situações. Será que a gente está ficando com muita tristeza na alma? A gente precisa cuidar disso. Porque se a gente fica muito tempo triste, tem que usar um foco diferente. Estou chateada com alguma coisa? Deixa eu ir lá fazer alguma coisa que eu goste. Deixa eu ir fazer alguma coisa que me faça sentir melhor. A gente precisa ter força conosco de sair daquele, lamaçal que está nos detonando e nos engolindo. E a gente tem condição de mudar o foco quando a gente quer de verdade. O pensamento está muito forte, a vontade é maior que o pensamento. Está lá no Evangelho. Caminham juntos, mas a gente precisa de uma vontade firme para mudar o nosso pensamento numa coisa que de repente está nos detonando. Tudo bem? Vamos mais um pouquinho. Deixa eu beber mais água. Está difícil? Estão entendendo direitinho? O lápis com a mão segurando, o apontador, trazendo para a gente essa lapidação necessária para nos tornarmos uma pedra preciosa. E nós somos, por enquanto, pedra bruta. Quando a gente sofre essas lapidações para ficar mais forte, mais bonito, a gente vai ficar mais valioso ainda. Terceira qualidade do lápis. O lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Olha a cabeça da vozinha. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos de errado, seja lá de que forma for, contra as leis, não é necessariamente algo mau, algo ruim, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. Aí a gente começa a ver, nossa, borracha. Aí lembra de novo do amanhecer e lembramos até de novas e novas encarnações, que é o maior perdão de Deus para nós. Olha, outra chance. Gente, a gente tem que lembrar que somos espíritos milenares. Faz muito tempo que saímos da mão do Criador para estarmos hoje nessa condição aqui no planeta de provas e expiações. Nós já temos muita bagagem no espírito. Muitos conhecimentos, muitas personalidades, muitas situações vivenciadas. Em muitos lugares, talvez não só no planeta Terra de provas e expiações, mas outros planetas de expiações também. Já tivemos várias religiões, várias crenças, várias cores de pele, várias condições financeiras. E ainda vamos ter. Porque a gente, na maioria do nosso planeta, nós não estamos em condição de sair daqui já para a próxima encarnação e ir para o planeta de regeneração, que ainda não vai ser o nosso, provavelmente não, né? A gente fala, nossas crianças estão reencarnando, muitas sim, estão reencarnando para modificar o mundo, para modificar a energia da Terra, sim, mas nós, quem sabe, ainda vamos voltar como bisnetos dos nossos netos,
com o nosso aprendizado de agora para agilizarmos a condição planetária e o nosso merecimento para irmos para outras casas de habitantes. Está lá no Evangelho, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. A gente está cansado de ficar em provas e expiações, né? Olha só o tempo. E ainda vamos ficar mais. Porque a gente ainda está como o país mais ansioso do planeta, lá na Organização Mundial da Saúde. Nós estamos ansiosos porque a gente não vive o presente intensamente. A gente se preocupa demasiadamente com o futuro e fica preso no passado que machuca nós. Então, olha aí. Como é que a gente, né, pode dar... A gente tem que fazer o nosso melhor no aqui e no agora. O passado a gente vai trazer de volta, tem que deixar como aprendizado, como lição de vida. O futuro a gente não sabe como vai ser. Vai depender do que a gente está fazendo hoje, agora, e do que a gente está plantando. Então, o que a gente tem que fazer para evoluir rápido é fazer o nosso melhor aqui e agora. Quando a gente vem num pronto-socorro como esse, numa casa de tratamento como esse, e a gente está aqui junto, já acompanhado desde a porta por médicos espirituais, por enfermeiros, por espíritos que estão cuidando da gente, e a gente está aqui, ó, presta atenção, se a gente está aqui junto, na mesma sintonia, na mesma condição do estudo do Evangelho, na mesma condição de querermos nos melhorarmos através da lição que vem para a gente, logicamente por intuição espiritual também, porque poderia ter sido outra lição hoje. Mas a gente negociou essa, porque de repente a gente precisava ouvir de novo esses ensinamentos. Não é nada acontece por acaso, a gente sabe. Então, se a gente está aqui fixo numa situação que está trazendo para a gente conhecimento para a nossa melhoria, nós estamos investindo em nós no aqui e agora. E estamos fazendo o nosso melhor. Porque se a gente está fixado no ensinamento, a gente não está pensando em coisa que nos prejudicou, não estamos com raiva de ninguém que fez alguma coisa errada para a gente, não estamos preocupados com amanhã. Ai meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir comprar aquilo? Será que eu vou conseguir ter comida para comer? Sabe essas coisas? Então, é essa forma de evoluir rápido, é fazer o nosso melhor no momento presente, sem se preocupar demasiadamente. Não é aquele negócio de ser sem noção também, né? Se nós estamos plantando hoje sabendo que a gente vai colher amanhã, não vamos fazer de qualquer jeito nem plantar qualquer coisa. Vamos fazer alguma coisa que também seja bom para nós e para aqueles que estão em volta. É uma responsabilidade tamanha, gente. Nós conhecemos o Espiritismo. É uma responsabilidade tamanha estarmos reencarnados. Porque a gente tem contrato assinado lá antes de reencarnar. E durante o sono físico, mesmo que a gente não lembre, nós somos gentilmente cobrados. Não tem vezes que a gente acorda de manhã com uma ideia para fazer em relação a alguma coisa que a gente ou está em dúvida, ou que de repente está mexendo, ou vai mexer. Já aconteceu isso com vocês? De acordar e falar, não, hoje eu vou fazer tal coisa. Ah, hoje eu vou dar um pulo em tal lugar, assim do nada. Isso é o nosso cuidado, o nosso aprendizado durante esse período de desligamento do corpo físico, que é uma semi-morte, como diz o livro dos médiuns, né? Quando a gente está dormindo, descansando o nosso corpo, que é uma necessidade da nossa mente, do corpo físico, a gente está, o espírito não dorme. A gente está ligado com aquele fiozinho prateado e vai em encontro dos queridos que já se foram, vai em encontro de trabalho, se a gente se colocar nessa condição, vai em encontro de estudo, de tratamento para o nosso corpo e para o nosso espírito. Então a gente muitas das vezes acorda com intuições que nem são nossas. São de espíritos que estão nos envolvendo, que estão conosco. Aí a gente precisa discernir, né? O que eu estou querendo fazer, o que eu estou sendo intuído, Jesus faria? Eu, como amigo de Jesus, faria? Temos que trazer isso no nosso dia a dia também, e nas nossas intuições. Porque às vezes a gente está numa energia tão negativa que a gente só lembra daquilo que foi prejudicial, que estão mandando a gente fazer. Então não é uma coisa legal? Então, né? Vamos fazer a nossa prece de antes de dormir, de quando acordar e mudar o rumo da prosa. Então, é importante
a gente saber que ser espírita, saber não, tem que lembrar, né? Que ser espírita precisa ter coragem para ser espírita. Não é vocês desistirem não, viu, gente? É porque, por que coragem? Porque a gente sabe de onde a gente veio, por que está aqui e para onde nós vamos. E tem muitas pessoas que quando começam a estudar, fazer curso, né, da doutrina, de Kardec, de outro, aí fala assim, nossa, eu comecei a vir para a aula, está começando a me acontecer um monte de coisa, parece que a situação está piorando. Já ouviram isso? Eu tinha muitos alunos que me falavam isso, principalmente quando era no primeiro ano. Aí nos outros anos, a gente fez 5, né? A gente deu aulas 5 anos de curso lá na Casa André Luiz. E cada ano era uma novidade que os alunos traziam para a gente. No início tinha muito isso, eu desisti, papapá. Gente, não é. Quando a gente começa a ficar mais forte, até mesmo na academia, o peso tem que ficar mais pesado. Senão você não modifica seu corpo. Quando a gente vai passando na escola, na faculdade, até chegar lá, as provas também vão ficando diferentes. É a mesma coisa com o nosso espírito. Se eu estou começando a aprender, discernir alguma coisinha, além de ter a nossa companhia espiritual, que muitos não querem que a gente vá para frente, que a gente aprenda, que a gente melhore, tem as nossas limitações particulares. A preguiça, por exemplo, o desânimo. Tem hora que a gente está com preguiça, mas também tudo bem, é direito, a gente até pode. Mas não vai ficar uma semana, um mês com preguiça e com desânimo, né? Que vai entrar numa depressão, vai parar no médico e tem remédios fortes. Então, essa borracha para modificar e apagar coisas que a gente está fazendo é uma necessidade em qualquer época da nossa existência. Porque Deus perdoa, eu não tenho que perdoar, porque Deus é a supremacia, né? A gente tem que perdoar e pedir perdão para os outros. Jesus também não tem nada a perdoar, porque ele não se ofende, ele não se ofendia, ele não se ofende conosco. Então é a gente com a gente. A responsabilidade de merecer uma encarnação como nós. E a gente pede licença aqui para os espíritos desencarnados presentes que têm o merecimento, que provavelmente vão vir voltar conosco. Né? Tem palestrante que fala hoje com jovens nas escolas de doutrina e nos trabalhos até mesmo de passe e de tratamento espiritual, que a criança vem e fala para alguns palestrantes que quando desencarnado, antes de encarnar, criança de 4 ou 5 anos, assistiu palestra daquele palestrante. Você já deve ter visto isso na internet. Tem lá. Fala uma criancinha, uma menina lá, chegou para uma palestrante e falou isso, olha, e o pai insistiu, fala o que você falou hoje em casa, porque ela queria assistir a palestra. Aí ela falou, olha, eu assisti a palestra sua quando ela estava no plano espiritual. Não é legal isso? Então a gente sabe que os nossos companheiros, de repente a gente mesmo trouxe, espiritual, outros que são trazidos de acordo com as necessidades que a gente reflete junto, eles provavelmente podem ser alguém que está muito pertinho da gente hoje. Então a gente pede licença para essa reflexão, até mesmo para eles, desencarnados, pensar o que pode mudar e aproveitar numa próxima chance, numa próxima bênção divina, que é a reencarnação, fazermos e todos estarmos nessa condição de querermos melhorar, de fazermos diferente aquilo que a gente sabe, que a nossa consciência acusa, que não está tão certinho, que não está de acordo com as leis divinas, que não está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Tem coisas que vocês fazem que às vezes apontam alguma coisa no ensino interior, dizendo, não é isso que eu tinha que fazer? Tem, sim ou não? Tem, né? Para mim tem muito. Toda hora vem para mim, ó, ou faz isso, ou faz aquilo, não, continua nisso, ou para aquilo, demais. E quando a gente faz evangelho no lar, então, que vem aquelas mensagens que só falta os espíritos se materializarem para ajudar a gente e para dar o caminho que ele está fazendo, no momento, ou então naquela fase ali da vida. A importância de estudar o Evangelho em casa, de ler um livro que seja uma leitura sadia, ali, que seja no momento do Evangelho também, e prestar atenção no que a espiritualidade está falando com a gente naquele momento. Porque aí tem o envolvimento da espiritualidade superior. Tudo bem? Mais um pouquinho. Terceira, penúltima. Ela falou no netinho que são 5. Então, quarta qualidade, penúltima, olha lá. Meu neto, que realmente
não é a madeira ou a sua forma exterior, mas o grafite que está dentro dele. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. Não é legal, gente? Porque a gente vê às vezes uma coisa, até uma pessoa linda, maravilhosa, estonteante, e a gente fica, nossa, né? Queria ser como uma pessoa, então quer logo ter um relacionamento, um contato. Aí, a gente falou na palestra de ontem, que estava em outra casa espírita, de uma situação que Chico Xavier viu num trabalho mediúnico, mas também Chico, né? Chico Xavier, o maior médium do planeta. Pessoas lindas, mulheres lindas. E quando ele foi ver um pouquinho mais, né? Porque ele precisava fazer um esforço para a evidência, o espírito se mostrava em formas de bruxos, de bruxas. Tanto pessoas lindas, maravilhosas, no corpo masculino ou feminino. Mostrando, gente, o que a gente precisa fazer, não cuidar só do exterior. Nós temos o corpo que precisamos para a nossa evolução, formado carinhosamente, amorosamente pelos engenheiros siderais, dentro da nossa necessidade marcada no perispírito, que é o corpo do espírito, para que o nosso corpo de repente tenha uma alimentação no estômago, no coração, na mente, não sei, mas dentro da nossa necessidade, porque a gente deixa registrado aquilo que a gente conquista, tanto no bom como no mal. Então o nosso corpo é o que a gente precisa naquela existência, naquela fase, e depois vai modificando, o texto também vai modificando. Então a gente pega e reclama. E aí ela está pedindo, preste atenção, né? Olha só a situação, já pensou? Um vidente, eu precisaria ter sido, lógico que não vai ter, pelo menos eu acho que tão cedo eu desconheço, né, Marcelo? Alguém que seja da categoria de Chico aí encarnado por enquanto, não é? Que vai olhar e já saber tudo da nossa vida, até o nome. As pessoas chegavam para ele como uma tal de Ambrosina. Olha o nome, que nem é comum. Ele falou, a sua mãe Ambrosina está ao seu lado. Inclusive, você também se chama Ambrosina. Nós vamos chegar lá. Mas já pensou, a gente está na frente de um médium, né? Daqueles e vê o nosso interior como se a gente fosse bruxo, de tão feio, de sentimentos tão precisando ser modificados, precisando ser apurados. A gente é o que a gente pensa. A nossa vida é o que a gente pensa. Olha só, o que a gente emana, porque o pensamento faz a gente sentir. Se a gente está ligado em pensamentos que toda hora nos traz raiva, a gente precisa mudar de novo o rumo da prosa. Então a gente precisa ver o que a gente está emanando. Às vezes tem pessoas que a gente não consegue chegar perto, mas às vezes tem pessoas que não conseguem chegar perto da gente. Numa hora que a gente está completamente desequilibrado, numa hora que está precisando conversar com Deus, ali com Jesus, com os nossos mentores. A gente afasta como a gente puxa para a gente. E isso, se a gente faz perante os encarnados, imagina perante os que estão sem o corpo de carne grosseiro. Então é importante que a gente atraia para junto de nós espíritos bons, de luz, que nos dê ideias boas, que nos encaminhe nos caminhos certos da vida, que a gente possa respirar mais leve. Não é? A gente está cansado de sofrer, de sentir dor, de ouvir notícia ruim aí na TV, em qualquer lugar. Então a gente precisa mudar a energia do nosso planeta. Ah, mas sozinho eu não vou fazer nada. Vai fazer sim. Jesus deixou suas palavras, seus ensinamentos refletidos há 2000 e poucos anos depois, um homem sozinho. Lógico que não estamos querendo, né, nos comparar, que está longe. Mas devagarinho a gente vai modificando. Né? Se a gente lembra de pessoas que têm esses esforços interiores e têm a intenção de fazer melhor, de auxiliar, de ser melhor, a gente vê a diferença que faz. É só lembrar aí de Madre Teresa de Calcutá e outros tantos, né? Gandhi, com seu desprendimento na caridade, na paz, como modifica devagarinho as coisas, né? E isso somos nós, partículas divinas, precisando atuar um pouco mais do que aquilo que a gente faz e daquilo que a gente acha que pode fazer. A gente sempre pode um pouco mais do que a gente acha que pode. E Deus confia na gente. E a gente muitas vezes não confia em nós mesmos.
Nós temos nos nossos ombros aquilo que a gente pode vencer, aquilo que a gente pode resolver, a doença que a gente pode curar e resolver, e se não for nessa, vai continuando, né, a limpeza do nosso espírito para que a gente possa ser luz. É legal de vez em quando, gente, até mesmo antes de dormir ou quando vocês acordam, vocês se imaginarem, nós nos imaginarmos envoltos em luz. Isso daí fortalece o nosso sistema sanguíneo, porque nós somos luzes, como diz também o Evangelho. E a gente consegue relaxar e fortalecer as nossas veias, que é o nosso sistema sanguíneo, e trazer mais leveza, mais paz, mais relaxamento para ter um dia melhor ou para dormir até mesmo melhor. Vocês devem saber isso mais do que eu. Tá, então estamos falando isso, para lembrar que a gente tem que cuidar do que está acontecendo. Estamos pensando coisa que não é legal? Desvia. Estamos fazendo coisa que não é tão legal? Vamos logo procurar outra estrada aí na vida. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Vocês estão morrendo de sono, porque hoje é sexta-feira. Mas aguenta um pouquinho aí, gente, que a gente está recebendo também tratamento, tá? Muito da nossa canseira que a gente está relaxando e estamos recebendo já os remedinhos que a gente precisa mesmo. Então, sejam fortes aí e pacientes. Paciência é virtude. Está no final. Finalmente, aqui está a qualidade do lápis, meu neto. Ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços. Procure ser consciente de cada ação sua. Olha só, que marcas nós estamos deixando na nossa vida, na vida do outro e no planeta que nos empresta, né, a condição ambiental, o mundo que vivemos, os animaizinhos, as plantas, os rios, os mares, etc. É importante a gente parar para refletir que marca que a gente está deixando. Será que todo mundo está ficando o tempo todo com raiva da gente? Será que a gente está deixando um pouquinho de mágoa na forma de tratar, de falar para um, para outro, para o parente, para o vizinho, para o professor, seja lá para quem for? Precisamos ver. E se a gente está fazendo sem querer? A gente é menos culpado, mas a gente tem a responsabilidade também que a gente tem que se melhorar. Então, às vezes, não basta só muita inocência. Não basta só aquele negócio, ah não, ou depois eu faço. Então, tudo Deus conhece a nossa intenção. Então, se a gente tem o intuito, gente, só a gente ter o intuito de querer se melhorar, de querer ajudar, de fazer alguma coisa do bem para o outro, já é levado em consideração de uma forma monstruosa perante Deus e a espiritualidade amiga. Só a intenção. Imagina quando vai lá e faz. É muito grandioso isso. Então, olha como o nosso pensamento, a nossa atitude interior pode modificar, assim, toda a resistência até. Pode nos sarar de doenças graves, pode nos livrar de companhias espirituais desagradáveis. Porque se a gente está com um obsessor, então com uma companhia espiritual ali, que quer nos prejudicar, que está nos fazendo, sabe, sentir mal, que está com aquela intoxicação fluídica, que é aquela situação que a gente sente de uma hora para outra e não é nossa. Sabe, às vezes aquela dor na nuca, no ombro, aquele peso, dor de cabeça do nada, chama-se intoxicação fluídica. Porque muitas vezes a gente vai ver que é um espírito com aquela situação se aproximou de nós, ou que está nos cutucando para mexer com a gente, para ver até que ponto a gente está sendo testado e passa nessa prova da fé e etc. Então, é importante a gente ver como é que está o nosso interior, no sentido das intenções, no sentido de querer servir, no sentido de perdoar e etc. Que é tudo que a gente já sabe, né? E principalmente, gente, no sentido de a gente diminuir o nosso egoísmo e o nosso orgulho, que é o maior mal da humanidade, é nós encarnados e desencarnados também, ainda na energia do planeta, exagerarmos o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Porque aí a gente facilita trazer tudo para a gente de negativo. Agora começa essa transformação interior de querer desejar o bem do outro, de enxergar o bem do outro, de deixar passar, de perdoar, de querer ser útil em qualquer situação, nem que seja emprestando os ouvidos, mandando uma mensagem, dando um olhar de carinho,
compreendendo, muitas vezes não aprovando o que o outro faz de errado, mas dizendo, eu compreendo, eu entendo o que você está fazendo. Esses ensinamentos aí tem um livro também de André Luiz, Psicografia do Chico Xavier, na série do Mundo Espiritual, que tem, né, o Nosso Lar, os Mensageiros, etc., Missionários da Luz e por aí vai. Então, gente, que a gente possa realmente, olha só, que possamos ter a força de mudarmos as nossas atitudes erradas e frágeis, pedindo através da prece, através da oração, essa força, essa mudança de energia, porque sozinho a gente não consegue nada. Pois nunca esqueçamos que Deus usa de misericórdia para todas as nossas ações. Então a gente tem que ter um pouquinho também de misericórdia para com o outro. Misericórdia é usar o córdia, o coração, deixar passar. Então se a gente quer o perdão, o entendimento, deixar passar dos Espíritos de luz, de Jesus, de Deus, então a gente tem que dar. Porque se a gente, né, se a gente recebe o que a gente dá, se eu dou atitudes mais e negativas, eu vou receber. Se eu dou atitudes boas e positivas, eu vou receber. Nós não fazemos nada para o outro. Tudo que a gente faz é para a gente mesmo. Então, né, tem essa misericórdia para todas as nossas ações, por mais errado que a gente seja. E sempre nos dá a chance de recomeçar. Como a gente falou, né, tá? Novo amanhecer, novas e novas encarnações, até a gente conseguir realmente ser luz. Aí a gente deixa algumas coisas do nosso trabalho, do nosso canal do YouTube. E mais uma vez, gente, vocês têm alguma dúvida, alguma colocação que precisa ser feita, alguma pergunta que ficou assim, com uma realmente interrogação tamanha? Entenderam tudo? Vão sair daqui pelo menos com alguma coisinha no coração e na mente? Então vamos fazer uma prova final. Quais são as 5 qualidades do lápis? Primeira. Vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Não aprenderam nada? Eu não volto aqui nunca mais, Marcelo. Qual é a primeira? A mão de Deus na gente. Qual é a segunda? O apontador. Terceira? Borracha. Quarta? Interior grafite. E a quinta? As marcas do lápis da... gente, vocês não tiraram 10 não, hein? Por favor, estudar, procura lá na internet o ponto, mas eu tenho certeza que no interior de cada um de nós, né, para mim, principalmente para mim, ficou alguma coisinha que está aí nos empurrando para frente com todo amor e carinho. Então eu agradeço mais uma vez a casa que nos recebe, agradeço a presença de todos vocês, encarnados e desencarnados, agradecemos quem está e quem vai nos assistir depois pela internet, pela atenção e pelo carinho. Que vocês sejam muito, muito abençoados. Gratidão. Até uma próxima oportunidade.